A lição desta semana, não sei se os irmãos puderam ter a oportunidade de estudá-la afincadamente. É uma história que já é conhecida há muitos anos. Desde pequenino se aprende na escola sabatina o livramento de 3 jovens na fornalha ardente. Mas para nós que estamos aqui hoje, isto é muito mais do que isto, não é? É o quê? É a questão da adoração, que é o tema central da Bíblia. E mais uma vez, Deus mostra-nos como é que se obtém o livramento. Como é que Ele quer que sejamos adorados. Quando é que nós devemos fazer prova disso? Porque muitas vezes as situações sucedem-se perante a nossa vida e nós estamos tão habituados a que as coisas nos corram bem, mas às vezes não nos correm bem. Então, do que é que falava a lição? Falava sobre... Estamos no capítulo 3 de Daniel, em que nos aparece a história de que o rei de Nabucodonosor quis fazer o quê? Uma estátua, que era igual à estátua de Daniel 2, não é? Portanto, com aquelas divisões todas. Foi isso que aconteceu? Então, uma estátua de ouro, não é? A lição fala-nos sobre uma estátua de ouro, embora o autor queira sugerir que pudesse ser outra estátua de ouro com todas as divindades, não é isso que aparece. Parece sim ser uma estátua completamente de ouro. E tinha a pedra no fim, aquela pedra que vem e que esmiuça tudo? Não, pois não. Portanto, esse pormenor Nabucodonosor não quis trazer. Ou seja, no fundo, Nabucodonosor, no seu orgulho e que motivado talvez por todo aquele séquito de bajuladores que ele tinha à volta, todos aqueles, muitos se calhar daqueles sábios que anteriormente tinham sido livrados da morte quando Daniel obteve aquela revelação sobre o sonho, vieram aqui motivar o rei a fazer, portanto, esta estátua de ouro com uma altura cerca de 60 por 6, que a medidas hoje seria uma altura de 30 metros, um prédio aí de 10 andares. E um prédio de 10 andares é uma coisa assim com uma certa imponência. Para quê? Para que toda a nação e língua pudesse ver quando estivessem em adoração naquela grande planície, que era a planície de Dura, que era semelhante a um santuário, uma configuração idêntica, depois tinha lá uma fornalha que poderia sugerir um altar, portanto por cima, enfim. E o que é que acontece? Aquela estátua o que é que representava? Nós já sabemos o que é que a de Daniel 2 representa e o que é que representava a de Daniel 3. Era o quê? Era o reino eterno de Babilónia, não é? Portanto, é o que ele quer dizer com isto. Ou seja, ele ficou muito impressionado com a explicação de Daniel 2, em Daniel 2, em que o reino dele era a cabeça, mas ele pensou, mas se eu sou a cabeça, por que é que não posso ser o corpo todo? Ele não ficou muito satisfeito, até porque era um rei muito poderoso, ou seja, ele era um imperador, portanto era um império, e ele não ficou muito satisfeito com a ideia de haver uma transição, de a seguir vir um reino mais fraco, dominar o dele, que era muito mais poderoso. Não é verdade? Nós sabemos o que é que sucedeu depois, não é? Ciro vem a seguir, portanto, e acaba com o Império Babilónico. Mas, o que é que acontece aqui? A estátua é colocada no local e há um chamado para a adoração. Não é? Vocês sabem? Embora o autor aqui refira 7 instrumentos, eu só consegui perceber lá 6 instrumentos. 7, só se quisesse considerar toda a sorte de música, mas isso eu não considero que seja um instrumento. Portanto, havia 6 instrumentos. Há aqui sempre o número 6 a saltitar. E o número 6 é o número do homem, não é o número de Deus. Portanto, é sempre uma tentativa de atingir a perfeição. E as medidas da estátua são a mesma coisa, está bem? As medidas da estátua são medidas religiosas que na altura, portanto, eram medidas caldaicas. E o que é que acontece? O local que foi escolhido
foi um local onde outrora se tentou fazer uma torre, não é? Aquela torre de Babel enorme, daí Babel, Babilónia, confusão. E houve ali uma tentativa de quê? De Nabucodonosor se fazer passar por quem? Por Deus, não é? A adoração da estátua era isso. Era que todo o seu povo, que estava espalhado ao longo do Império, pudesse ir lá e prestar homenagem, houvesse uma confirmação ou um teste à lealdade. E este decreto de morte, que foi logo à partida comunicado a todo o povo, é que se quem não dobrasse os joelhos quando ouvisse as músicas, então o que é que aconteceria? Iam para a fornalha ardente. Esta era a consequência. Para os nossos dias, isto é importante nós pensarmos o que é que pode acontecer connosco quando nós estamos perante situações em que ou ficamos firmes e irtos ou nos ajoelhamos. Porque não, isto é muito bonito. Falaste nesse pormenor da adoração de joelhos. E, de facto, a Bíblia apresenta-nos uma atitude condigna com a adoração de Deus quando nos pomos de joelhos. Mas Deus não é adorado somente de joelhos. E nós podemos, também na nossa vida diária, adorar, entre aspas, adorar outros deuses, mesmo sem estarmos de joelhos. De pé. Desculpa. É verdade. Nós, na nossa vida, a qualquer momento temos que tomar decisões. E nessas decisões podemos estar em espírito de adoração ou a Deus, ou em espírito de adoração a outra coisa qualquer. E quando não é Deus, nós já sabemos a quem é. Mas aqui foi fundamental, porque um dos gestos da adoração era o ajoelhar. E eles, o que é que fizeram? Ajoelharam-se como alguns dos judeus que lá estavam? Fizeram assim para que ao longe não se visse. Sabemos que Daniel não estava lá, devia estar noutro sítio qualquer. Portanto, não tinham a proteção de Daniel. Se é que se pudesse pensar que ele seria, digamos que um pastor para eles três. Portanto, não havia a proteção de Daniel. Quem é que os protegia? Só podia ser um. E quem? Era o Senhor Jesus. É a pessoa central aqui sempre, não é? E eles não se ajoelharam. Eu imagino olhar assim, aquela planície enorme, e só se via 3 corpos ali, eretos. E o que é que aconteceu? Correu tudo bem? Toda a gente estava imbuído daquele espírito de adoração? Ou será que estava toda a gente cheia de medo? Já estava toda a gente cheia de medo, não é? Porque eles sabiam que se não se ajoelhassem, a consequência era a morte. E eles 3 tiveram medo? Então porquê? O que é que eles responderam ao rei quando o rei os chamou? E antes disso, o rei chamou-os lá ou eles foram acusados por alguém? Então e nós, às vezes, na nossa igreja, eu não digo aqui, mas pode ser aqui também, não sei. Quando nós, como cristãos, muitas vezes nós não nos acusamos uns aos outros perante Deus. Quantas vezes esquecemos que somos míseros pecadores das asneiras que nós fazemos todos os dias e fizemos, fazemos e iremos fazer. Lamentavelmente essa é a nossa condição, embora a nossa tendência será, vivendo a fé a cada minuto e cada instante, fazer cada vez menos até atingir a perfeição. Mas naquele momento eles foram acusados. E foram acusados por quem? Por aqueles que tinham obtido livramento anos antes. Por intermédio do quê? Da revelação do sonho que havia sido feito ao rei de Nabucodonosor através de Daniel. Pois, mas foram esses mesmos que acusaram. E disseram, então, mas aqueles são mais do que nós. Então, mas eles nem só não prestam homenagem aos teus deuses, portanto, eles conheciam a vida deles, como aqui nem sequer adoram a estátua como nós adoramos. O que é que eles são mais do que nós?
E o rei teve que fazer aquilo. Se era um decreto, ele teve que cumprir o decreto. E chamou-os lá e deu-lhes mais uma oportunidade, ou não foi? Não foi logo. Porquê? Ele conhecia-os. Ele sabia quem eles eram. Apesar de já terem passado alguns anos aqui, ele de certeza sabia, porque eles estavam constituídos sobre a província da Babilónia, sobre negócios que haviam lá. Portanto, deviam administrar alguns bens. E Nabucodonosor tinha conhecimento pleno de quem eles eram. Mas ainda assim, o que é que veio dizer? Quem é o Deus que vos livrará da minha mão? Não é? E então aí sim, eles dão aquela resposta. E o que é que eles dizem? Primeiro, olha, ó rei, sobre esse negócio não há discussão possível. Por outras palavras, tu sabes no que é que nós acreditamos. Quanto a essa questão se coloca a questão do tempo na nossa caminhada cristã. Aproximadamente 20 anos atrás, alguns autores defendem 9 anos, Nabucodonosor converteu-se para o Deus de Israel. Mas durante esse tempo ele se afastou, o coração dele ficou envaidecido devido à grandeza que ele tinha. Então, nessa troca de tempo, e não, nós também como cristãos atualmente passamos por isso às vezes. Nos consagramos a Deus e depois voltamos aos nossos deuses. Então ele disse, qual é o Deus que hei-vos de livrar das minhas mãos? Aqui tem um paralelo que a gente tem que poder entender. Nabucodonosor já se considerava Deus naquela altura, né? Porque a adoração, o rei eram considerados como alguém protegido diretamente pela divindade. Quando ele coloca essa questão, os 3 hebreus sabiam o que eles estavam a fazer. Agora, a pergunta uma coisa que Deus faz e nunca deixa barato é quando é afrontado. Quando alguém diz que, qual é o Deus que vai vos livrar? Deus deixou que isso acontecesse para ele poder mostrar a sua própria grandeza. Eles entraram na fornalha e Deus foi lhes livrar, mas nem sempre é assim. Na Idade Média, João Hus e Jerônimo Pragal, quando eles estavam, por causa da sua fé, por causa da sua adoração, foram afrontados, eles foram mortos na fogueira. Deus não estava lá para lhes livrar? Claro que Deus estava, mas Deus não queria lhes livrar naquela altura. Agora vão perguntar por quê? Porque não sei, nós temos que ir para o céu para perguntar ao próprio Jesus por que não livrou João Hus e Jerônimo Pragal. Assim, realmente essa é uma questão. Queria... Diga, pastor. Santo André. Muito bem. Mas o que deixa de ser interessante é a forma como Daniel, ao longo do tempo, e os seus amigos atuaram. Quando foi no início para tentarem não comer dos manjares do rei, eles usaram de uma diplomacia, né? Souberam como falar, disseram a Aspenaz, creio que era Aspenaz, não é? E disseram, olha, faz um teste só connosco por 10 dias. Não confrontaram diretamente. Mas vemos que anos mais tarde, diante de uma questão pública, não é? É que eles foram expostos publicamente e que o rei os obrigou publicamente também a ajoelhar diante da estátua. Eles foram de uma coragem extraordinária e ali não havia diplomacia. Portanto, penso que ao longo da nossa história, da nossa vida, nós temos momentos que devemos usar de diplomacia, não vamos também entrar logo assim de coisa, não é? Diretamente nos assuntos, saber como atuar e o Espírito de Deus nos vai inspirar certamente como fazer. A coragem deles foi extraordinária, olha, quer a gente morra, quer não morra, olha, fica a saber ao rei que nós não ajoelharemos dentro da tua estátua. Extraordinário como em 2 momentos da sua vida tiveram atitudes diferentes. É interessante perceber que parece, neste caso aqui, que eles quase estão a tratar o rei por tu. Não é? Oh, rei, desse negócio não vamos falar. Quer dizer, isto é um ponto assente, sabes qual é a nossa fé. Tu já nos conheces, é isso mesmo, tu já nos conheces de outros tempos. Não é de agora. Tu já sabes qual é a nossa fé. E eles não só demonstraram uma fé no Deus poderoso, quando eles dizem o quê? O nosso Deus vai livrar-nos. Ele tem poder para nos livrar. Mas, se ele entender que não, ainda assim o quê? Nós não nos vamos ajoelhar, nem tu nos mates. Nós não nos vamos ajoelhar. E foi isso que aconteceu. E ficaram ali. Eles foram... mas agora nós dizemos assim, então, mas esperem lá. Era muito mais fácil a solução deles terem mantido, ou melhor, ter seguido aquilo que Salomão lhes deu, mais uma oportunidade.
Eles corriam o risco de perder tudo, ser mortos, enfim. Mas o que é que acontece? Eles ficaram ali em pé. Não quiseram saber disso. E o que é que acontece? Salomão, Nabucodonosor até diz a passagem, ficou transfigurado, ficou completamente passado. E diz, não. Ah é? Então mandem aquecer a fornalha 7 vezes. Bem, 7 vezes queria dizer completamente, até quase arrebentar aquilo tudo. Ou seja, perfeitamente. E de tal sorte foi isso que os mais poderosos soldados que ele tinha... O irmão ali quer dizer qualquer coisa. É? Ok. Sim, atualmente nós vimos, quando eu ouvi essa lição, e o irmão já falou há pouco tempo também sobre a fé, e atualmente o que nós mais vemos nas igrejas, né, é a pregação de um Deus que se move muito à vontade do homem. Hoje nós vemos pregadores e cristãos que até marcam a hora que o milagre vai acontecer e dizem aos fiéis que Deus vai te curar e Deus tem que te curar. Deus tem que te dar riqueza. Quer dizer, o homem chegou a um certo ponto que acha que quando tu tens certeza que algo vai acontecer, que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus está lá, Deus tem necessariamente que agir do jeito que você pensou. Mas não. Muitas vezes, você pode ter toda a fé do mundo e Deus simplesmente não agir do jeito que você pensou. Isso não significa que você não tem fé, né? Aqui o texto falou, e é bem claro, o versuário da semana diz tudo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, se Ele quiser, eles tinham certeza que, se ele quiser, sendo livres ou não, Deus estava lá e haveria de os livrar. Só rapidamente o pastor Bilhão conta de uma história de uns jovens que estavam a fumar em frente de uma igreja e assim, de uma forma mesmo para abusar. E eles estavam a fumar, enrolavam aquilo tudo em folhas da Bíblia. E lá o pastor foi falar com eles rapidamente, falou, mas por que vocês estão a fazer isso? Aí veio um na frente e disse assim, porque nós queremos fazer. A gente é livre de fazer, mas disse, Deus não gosta que vocês façam isso. Ele disse, que Deus? Se Deus existe, eu dou 30 segundos para Deus me matar agora. O rapaz lá contou, 30 segundos. Estou aqui, estou vivo, onde é que está esse Deus? E aí a gente se pergunta, será que Deus não existe? Por que aquele rapaz não morreu? Na nossa própria condição humana, talvez íamos falar, Deus, por favor, pelo menos dá uma chapada nele, alguma coisa assim para mostrar que tu existes. Mas Deus age, Deus está ali. Ele age no momento que Ele quiser e ainda que a gente tenha fé, o milagre acontece no tempo de Deus. É verdade. O irmão, quer dizer alguma coisa? Eu acho que a história desses 4 jovens está repleta de lições para a nossa vida, né? Mas pegando o gancho ali no que o irmão estava falando, sobre a fé e o posicionamento deles, eu só consigo me posicionar, acho que é uma lição que fica muito clara para mim, quando eu tenho convicção daquilo que eu creio. Né? Porque se não houvesse convicção daqueles jovens, a certeza, talvez eles teriam vacilado. Né? E eu acho que é uma lição para nós, porque acontecimentos estão aí, né? Anúncio do fim por todos os lados, né? E às vezes nós duvidamos, até mesmo se Jesus vai voltar um dia a essa terra. Né? Então nós vamos ser provados muito em breve, ou talvez alguns já estão sendo agora, né? E eu só vou conseguir manter firme, né? Se eu tiver realmente convicção. E como é que eu tenho essa convicção? Através do estudo da palavra de Deus. É a comunhão diária, né? É essa proximidade que vai me dar a certeza. Era isso. Cobre-lhe no fim, pastor. Mas é questão daquele tipo de exigência que nós às vezes fazemos. Uma vez que nós somos filhos de Deus, achamos que Deus tem que nos salvar, Deus tem que nos proteger em todas as situações.
E muitas vezes nós exageramos com aquele texto do Apocalipse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Esse texto obedece a um contexto que é no momento da perseguição. Isso irá acontecer no tempo da angústia e todos esses momentos, mas não é para sempre. Mas eu gostaria de falar dos valdenses. Os valdenses foi um povo que deram muitos deles as suas vidas para que nós hoje tenhamos a nossa Bíblia nas nossas mãos. E o livro de Conflito dos Séculos fala, tem um capítulo dedicado a eles, aos albigenses e outros mais. Os valdenses tinham essa noção que nem sempre Deus os livraria. Eles tinham um emblema deles, um emblema muito curioso, que no topo tinha a cabeça de um animal, de um boi. Um boi é um animal de pujança, de força, não é? De capacidade de resistência, de força sobretudo. Não é? E, portanto, em cima havia o boi. E de um lado tinha uma carroça. E do outro lado tinha um altar. E por baixo uma inscrição latina que dizia: Utrique apparatus, pronto para um ou para o outro. Quer dizer, eles tinham a noção que estavam prontos para puxar a carroça, mas para serem imolados sobre o altar. E prontos para morrer sobre o altar. dele. É verdade. Esta história, de certeza que ao longo dos séculos foi muito inspiradora para todos, inclusive para os valdenses. E quantos morreram nas chamas. A questão aqui é que perante esta prova de fogo que eles tiveram que passar, surge uma quarta pessoa. Não é? Nós não conseguimos perceber pelo livro de Daniel se todos viram essa quarta pessoa, mas sabemos que uma pessoa viu, que foi o rei. E ele pergunta: quantos é que foram lá para dentro? Não é? E depois responderam: foram 3. Então, mas eu vejo 4. E melhor, vejo-os a passear sem dano nenhum. E há um lá que é semelhante ao Filho dos Deuses. Depois, entretanto, vendo o que é que o Espírito de Profecia dizia sobre isso e o que é que Urias Smith dizia, ele dizia que não é bem Filho dos Deuses, era bem Filho de Deus. Elohim, dizia lá. Ou seja, ele sabia quem é que lá estava dentro. Até por causa... Está ali o irmão. Até por causa de tudo o que ele já tinha aprendido com Daniel e com aqueles jovens sobre o caráter de Cristo. O que é mais interessante é como que um rei pagão vai dizer que o quarto lá é semelhante ao Filho de Deus. Veja só, a vida e o caráter dos 3 hebreus, ou seja, Daniel também, ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar e sabia quem eram aqueles 3 jovens. Quem era? Se ele nunca tivesse ouvido nada daqueles 3 jovens, se eles passassem despercebidos e não fossem fiéis desde o princípio, desde aquela fase da comida, com certeza ele não saberia que aquele ali era o Filho do Homem. Não, ele não adivinhava. Então, o testemunho daqueles 3 jovens foi na prática. Então, com certeza, esse rei só sabia disso, que era o Filho do Homem por causa disso. Por causa do testemunho desses 3 jovens. Ou seja, do 4 também, que inclui Daniel, que não estava ali. Até porque ele se refere e diz: o vosso Deus enviou o seu anjo. Não foi um anjo, enviou o seu anjo. Ou seja, Nabucodonosor sabia. Ou seja, naquele momento, Jesus mostrou-lhe como é que se pode obter o livramento. E realmente, como foi dito logo aqui no início, o livramento físico nem sempre vem. Sim. Não, eu ia dizer, talvez até Nabucodonosor, no seu íntimo, estivesse torcendo para aquilo ser verdade. E que aquilo foi verdade, porque Nabucodonosor era instintivo dele, ele, depois da revelação do sonho principalmente, ele afeiçoou-se pelo Deus de Israel, certamente. O problema é que o ego dele impediu ele de seguir, a adorar aquele Deus que ele sabia que era Deus verdadeiro. Mas eu acho que no fundo ali, quando não queimaram na fornalha, para ele foi talvez um sentimento de felicidade, porque ele devia estar com medo de punir aqueles 3 jovens. Deus não agiu só pelos jovens, mas se a gente pensar, Deus agiu pelo próprio Nabucodonosor. Pelo próprio Nabucodonosor, sim. E aqui a questão, e há pouco falávamos na classe de dinamizadores, e o Carlos lembrou muito bem, que o problema é o problema da bajulação, da adulação. Ou seja, nós, muitas vezes, somos melhores que os outros. E gostamos que nos digam que somos melhores que os outros.
E se cairmos nessa tentação, agora, imaginem um rei durante anos e anos a ser bajulado e, sei lá, a ser levado lá aos píncaros, o maior dos seres humanos. Nenhuma tribo, nação ou língua conseguia vencer a Babilónia. Ele estava completamente lá no alto. Quer dizer, a pessoa perde, a pessoa está embriagada do ego. Portanto, o orgulho dele era tão grande, que ele, bem, quer dizer, aliás, Satanás foi o primeiro a ter esse desejo, quer dizer, subir ao alto, ser como o Altíssimo. E ele ali naquele momento teve esse desejo, que o reino dele fosse eterno, que a dinastia dele perdurasse ao longo dos séculos e que aquela pedra que havia de esmiuçar a estátua não acontecesse. E sucede que ali naquele pequeno momento houve um livramento físico daqueles jovens e mais do que isso, todos os povos que ali estavam reunidos tiveram a oportunidade de ver aquele livramento e levar para todos os pontos do império a informação que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Porque todos os outros eram deuses com a letra minúscula. Mas houve aqui uma coisa que aconteceu. Nabucodonosor fez outro decreto a seguir. Qual foi? Ou seja, acabou com o decreto de morte e fez um decreto que quem não obedecesse ao Deus, o que é que acontecia? E Deus precisa que seja assim. Imagina. Já repararam como as coisas se inverteram aqui? Como as coisas se inverteram aqui? Ou seja, é dado um decreto inicialmente de morte a quem não adorasse a estátua e depois a seguir, não. Então vamos. Sim, sim. Só um ponto interessante aqui. Veja só o que aconteceu naquele dia memorável em Babilônia, na parte dura, na planície de Dura. O rei Nabucodonosor, ele usou de tudo, obrigado. Só que na parte de Deus nós podemos ver uma coisa muito interessante. Tudo é livre. Os hebreus eram livres para fazer o que eles quisessem, para ajoelhar e não ajoelhar. Agora, com Nabucodonosor, não, o povo era obrigado a ajoelhar. É diferente. Deus não usa nada forçado, nada obrigado. Com ele tudo é livre. Por isso que é um Deus de amor. Por isso este decreto era desnecessário. Era desnecessário. Mas ele ficou tão impressionado novamente com o que aconteceu e com o que ele já tinha visto há 20 anos atrás e obteve nova confirmação de que o Deus de Daniel e daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, era o Deus vivo e verdadeiro, que ele no seu poder disse, então agora vamos fazer um decreto que permita, ou melhor, que proteja o vosso Deus. Deus não precisa de proteção nenhuma. O culto prestado a Deus é um culto livre, consciente. Nós temos que estar convictos, é isso mesmo. Não é um culto de sensações. Não é eu tenho a sensação que Deus faz isto. Não é um culto sentimental. É um culto de convicções. Não há outra forma. E depois a lição, a última, aquela que fecha com chave de ouro. Qual é o segredo para se ter uma fé deste tamanho? Vocês já repararam que aqueles jovens eram jovens que eles tinham poder. Eles eram oficiais do reino. Eles tinham riquezas de certeza à sua mão. Eles podiam fazer aquilo que quisessem na vida. Mas o que é que eles escolheram fazer? Obedecer? Entregar as suas vidas. Hebreus 11 do que é que fala? Fala de pessoas famosas. Os heróis da fé. Então e porquê? Heróis da fé porquê? Não mostra lá uma série de pessoas que morreram, apesar da fé que tiveram? Sim. Pode, Carlos.
a nossa fé não aparece de repente na nossa vida como uma vasilha cheia. A nossa fé vai crescendo. Se nós estamos perto de Deus e se estamos em comunhão com Deus diariamente, a nossa fé vai crescendo. Não é uma coisa que nós adquirimos ou que nos é dada por Deus. No momento. De repente, de momento, ficamos cheios de fé e agora somos pessoas Os maiores. extraordinariamente cheias de fé e manifestamos isso na nossa vida. Isso não é assim. E quem pensa assim está errado. E no fim terá essa a- consequência desse erro. A fé vai crescendo consoante o nosso relacionamento com Deus. A fé vai crescendo. Partimos do princípio que a fé não nasce conosco. É um dom de Deus. É isso E mesmo, esse o dom da dom fé. vai se desenvolvendo através da nossa vida. Desculpa, Marco. Não. E agora, pegando ali naquilo que o pastor Rogério Fernandes disse há pouco, sobre os valdenses, há um pormenor muito interessante e aconselho para quem não leu ainda, porque às vezes nós temos os livros, entregamos-los, mas não os lemos. No livro do Grande Conflito, fala lá, havia o pormenor das crianças valdenses. Elas eram ensinadas desde pequeninas a levarem páginas da Bíblia, guardadas entre as suas vestes, às vezes, de sarapilheira. Para além do que já tinham na memória, as páginas da Bíblia não eram para elas. Era para entregar a outras crianças. Para que essas crianças entregassem aos seus pais quando chegassem a casa. Vejam bem a dimensão da fé que era vivida pelos valdenses, mesmo até para as crianças. Luís, aqui primeiro, a seguir ali. Bom, eu queria só acrescentar alguma coisa, motivado pela intervenção muito oportuna do irmão Carlos Dias, em que colocou a questão da fé na perspectiva, na ótica do crescimento. O que nos importa quando olhamos para este assunto e quando pensamos na fé, não é nem na quantidade da fé, nem no tamanho, na dimensão da fé. O que nos interessa realmente é na forma como a fé produz resultados na nossa vida. Ou seja, a qualidade da fé e não a quantidade da fé. E como foi muito bem afirmado, a fé é um dom de Deus, mas compete-nos cuidar deste dom de Deus, tal como dos outros dons que Deus nos concede. E agora, como é que nós agimos? Tu também colocaste uma situação muito importante, que é a situação de que alguns dos que estão neste fantástico panteão de heróis da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, alguns deles morreram, não tiveram um quarto elemento com eles dentro da fornalha. Ou melhor, nós não sabemos. O que nós sabemos é que alguns daqueles que morreram a cantar hinos. O que quer dizer que alguma coisa de muito especial se passou com eles, porque se eles estivessem com um sofrimento atroz, eles não cantavam hinos, eles gritavam, ou urravam, ou gemiam, ou simplesmente desfaleciam. Mas eles cantavam hinos, portanto, alguma coisa de muito especial se passou com eles. Deus não abandona aqueles que se entregam a Ele, aqueles que confiam nele. E os atos que as pessoas cometem sob a influência da fé revelam a qualidade dessa fé. Este é o tom mais extraordinário da lição desta semana. Que fé é que nós temos? Fé é que nós temos. Só temos fé se estamos doentes e Deus nos cura? Ou temos fé para aceitar seja a cura, seja a não cura? Era só isto. É isso mesmo, Emanuel. Na verdade, o segredo da nossa fé, eu usaria aqui uma palavra, uma fé cega, uma fé sem qualquer sombra de dúvida, mas pensando sempre neste aspecto. Será que eu, se pedir o livramento físico, Deus me vai conceder naquele momento?
Qual é o plano de Deus? Eu tenho que conhecer o plano de Deus. E muitas vezes o plano de Deus não é igual ao plano dos homens. Aqui houve necessidade que Deus mostrasse poderosamente o livramento. Até para que ficasse documentado para todas as nações. Mas outros houve aqui que não obtiveram. Isaías, João Batista, o próprio Jesus. Esse sabemos que tinha que morrer. Mas podia não ter morrido assim. A parte humana a falar, mas depois a parte tinha que falar. Mas especula-se até que o próprio Jesus poderia ter morrido sacrificado, imolado, e não havia culpa para Israel. Mas isso, porquê? Porque Jesus tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte e esta era a profecia. Estevão e outros por aí fora, enfim. Nem sempre o resultado de uma fé viva e contínua foi obter o livramento físico, porque esse não é o objetivo. O objetivo é o livramento espiritual. E muitas vezes nós não nos conformamos. E não nos conformamos porque a nossa fé, se calhar, é assim, ou mais pequenina ainda do que um grão de mostarda. O padrão é o grão de mostarda. Se eu tiver uma fé igualzinha a um grão de mostarda, sei que o livramento virá. Já move montanhas. Não é? Eu não preciso ter uma fé muito grande. Basta só ser do tamanho de um grão de mostarda e vivê-la cada dia, a cada momento, nas nossas vidas. Só para terminar. Eu queria falar um pouquinho sobre a influência que nós recebemos e damos na sociedade. A fé de Daniel, né, é algo que eles puderam evoluir, né, puderam desenvolver devido à comunhão que eles tiveram com Deus, mas também devido à influência que eles tiveram. Sendo eles príncipe de Israel, eles receberam os ensinamentos do Deus de Israel. Antes disso, teve Josias que fez grandes reformas em Israel, mas também teve Joaquim e Joaquim que levaram Israel praticamente também à apostasia, né, a não cumprirem os propósitos de Deus. Mas eles permaneceram firmes naquilo que aprenderam. Quando eles chegaram na Babilônia, não fugiram daquilo que eles sabiam e conheciam sobre Deus de Israel. Não se misturaram. Não fizeram nada disso. E muitas das vezes, nós às vezes fizemos isso, muitas das vezes, mas eles não fizeram. E como diz a Bíblia, eles sentaram, Daniel decidiu firmemente dentro de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ora, no momento da adoração de Sadraque, Mesaque e Abednego, certamente eles lembraram aquilo que diz em Êxodo 20, versículo 1 a 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não darás falsos cultos a eles. Então, quando nós vivemos nessa cena de praticar aquilo que Deus faz, Deus nos exalta de uma forma ou de outra. Por isso que eu já sei que o tempo está ali a ir embora, mas fazer um paralelo do que aconteceu em Daniel 2, no versículo 47, o próprio rei reconheceu a grandeza de Deus e promoveu Daniel e os seus 3 amigos. No final do versículo 3, acontece a mesma coisa. Depois de passarem pela prova, Nabucodonosor promove os 3 jovens hebreus. Então, vale a pena ser fiel. Aliás, ele confirma-os. Ele volta a confirmar, etc. Dá-lhes todo o poder e mais algum, porque viu o livramento deles. Bem, no fundo é isto. Esta lição está aqui por uma coisa. Dizer-nos a importância da adoração, como é que ela é feita. Mostrar-nos como é que se vive uma fé. E hoje em dia é para isso que isto nos serve. Não é para mais nada. Historicamente está ali, e isto aconteceu historicamente, terá acontecido assim historicamente, mas hoje, mais do que ser histórico, é um marco para nós a nível da fé. Não ceder perante algo que até parece que eu podia ultrapassar de outra forma. Nós não nos salvamos por nós próprios. E aqui o livramento que eles obtiveram foi também dar a noção. Ninguém se livra por si próprio. Ninguém se salva por si próprio. Às vezes podemos ser pequenos Nabucodonosores com as nossas atitudes orgulhosas, queremos levar à frente as nossas teorias de que, enfim,
estamos salvos e vamos continuar assim por nossos méritos, esqueçamos completamente isso. Há que viver realmente uma fé, como diz aqui, como os heróis da galeria da fé, e que, se não obtivermos o livramento físico, que Deus permita que cada um de nós tenha o livramento espiritual. Este é o meu desejo para todos, hoje e sempre. Muito obrigado.